dentro do contexto da produção artística. E a partir de 2016 que surgiu essa, talvez, preocupação do contexto pedagógico que surgiu. Eu parei assim de contar como que foi que eu cheguei nesse contexto de pensar essa questão pedagógica dentro da prática e quando que começou. Então, assim, na real, depois da ruptura institucional que a gente teve de 2016, para mim eu fiquei muito em choque tentando entender o que tinha acontecido ali. Porque foi uma ruptura e inversão e imposição de outros valores, né, a partir daquele momento. Então, eu comecei no processo registrar muito texto que estava saindo naquela época sobre a crítica daquele momento, do que tinha acontecido. E o projeto do Alfabeto Fluor foi o primeiro trabalho que surgiu nesse contexto. Eu comecei a registrar, então, textos críticos dessa época, de 2016, e colocar aleatoriamente letras e números neles. Todos os textos trazem esse registro histórico crítico do que estava acontecendo, né? Então, o primeiro termo que eu encontrei foi de pós-democracia. E aí, nesse período, esse contexto, na verdade, da ruptura institucional ali, a gente, na verdade, não sabia muito o que estava acontecendo. Então, eu comecei a fazer esses prints de vários textos críticos e fazer esse aleatório das letras e dos números. Mas a ideia sempre era dar pistas nesses textos do que estava acontecendo. Então, você não é que era para pegar o texto e você ter a leitura dele inteira. Era como quase um quebra-cabeça que você ia pegando algumas palavras dali e ia montando essa compreensão da história, né? Então, isso foi se desenvolvendo a partir de 2016 e logo no início também surgiu, sei lá, essa coisa para mim, depois daquela ruptura, eu pensei muito automaticamente no processo de pedagogia. Porque quando aconteceu então isso, eu tentei estudar, voltar um pouco para a história do Brasil e tentar compreender um pouco do que tinha acontecido na história para tentar compreender um pouco o que estava acontecendo ali em 2016, né? Porque, enfim, é uma consequência histórica, né? O que acontece nessa ruptura, os motivos todos, tem um reflexo na história. Então, para mim, era importante estar registrando esse processo através dessas intervenções. Então, a princípio, o processo de trabalho foi sempre, era print de celular e intervenção também no aplicativo de desenho. E aí eles foram criando formas de coisas na parede e também de cavalete, para dar com leitura do espaço, né? A onda dele era esse registro histórico da crítica daquele momento, né? E depois que fiz esse do Alfabeto Fluor, aí que surgiu logo na sequência esse das almofadas pedagógicas, né? Que foi esse que eu fui atrás dentro do contexto histórico para entender os processos que aconteceram ali nos anos 50 e 60, para tentar trazer algumas coisas e contribuir numa compreensão geral. Então, quando eu fui ver essa história, eu comecei a fazer uma espécie de índice de movimentos, de movimentos sociais. E aí que eu tive a ideia, então, de fazer eu me apropriei desse objeto, que é uma almofada de assento, e comecei a imprimir nelas esse índice que eu estava construindo ali. Então, dentro desse objeto da almofada, eu coloco desde personagens históricos e fatos históricos, movimentos sociais, todos do campo de justiça e luta social. E aí o primeiro conjunto foi de 2017,
na verdade, a almofada é um grande guarda-chuva que cabe praticamente muitos e todos os assuntos dentro desse campo de justiça social. A proposta era trazer alguns personagens e alguns movimentos que eu achava que são importantes para o contexto de pensar a própria história, né, do Brasil e também essa história de resistência mesmo no Brasil. Porque quando a gente está nesse momento, é tanta opressão que parece que nunca deu nada certo, né? E a intenção das almofadas era então trazer personagens, né, tem aí a foto do retrato, que eu acho que simplifica muito bem a ideia. Tem a foto do retrato com o Brizola, o Abdias e o Darcy Ribeiro com o Juruna inaugurando um CIEP em 86 no Rio de Janeiro. Então esse gesto, né, esse encontro dos agentes da sociedade diz muito sobre esse contexto que eu estava querendo colocar em evidência, né? Porque parece que a gente, não que esquece, mas parece que aquilo nunca existiu, né? Esse contexto público das coisas do governo funcionando de alguma forma, né? Dentro desse contexto das almofadas, eu comecei então a voltar um pouco para a história do Brasil, partindo um pouco dos princípios lá do Paulo Freire, da alfabetização, né, de adultos. E aí, na sequência também, eu reconheci o Anísio Teixeira. Foi através de um texto de uma obra de um outro artista, do Ícaro Lira, e a Beatriz Lemos, acho que ela tinha escrito um texto do Ícaro que falava do Anísio Teixeira, que ele tinha criado na Bahia, em 1950, a Escola Parque, que é o projeto pedagógico de escola integral, né, do Anísio Teixeira. E aquilo me comoveu muito, porque quando eu fui lá dar a busca no nome, né, Anísio Teixeira, Escola Parque, eu encontrei essas imagens, né, que trazem numa primeira leitura da imagem, sei lá, vinha muitas coisas ali que estavam interessando. Enfim, o Anísio Teixeira, então, é um pioneiro da educação democrática no Brasil, e uma das coisas que me interessou foi que, então, tem uma importância para o desenvolvimento da educação democrática no Brasil, e tinha um detalhe quase pequeno, e de repente até hoje meio invisível, que ele sumiu em 71 por 3 dias e apareceu morrido no posto do elevador. E então e desde o início de 71 tinha a desconfiança já de que o exército da aeronáutica tinha assassinado ele. Só que até hoje a morte do Anísio Teixeira não é reconhecida pelo Estado. Então esse detalhe do desaparecimento do Anísio, e sendo também não reconhecido pelo Estado, me chamava a atenção, né? Como uma pessoa responsável por um programa de educação democrática no Brasil, dessa envergadura e importância, some assim e sem muito, claro, alarde no sentido de contrapor aquela verdade que eles estão colocando, né? Então, esse foi um dos motivos de trazer o Anísio Teixeira, trazer de novo nesse contexto de questionamento do próprio espaço político e histórico do Brasil, né? E aí, então, eu me enganchei nessa história de educação democrática e alfabetização crítica do Paulo Freire. O Paulo Freire, enfim, sem vírgulas, teve um projeto, a meu ver, revolucionário no contexto de alfabetização de adultos nos anos 60, e eu tenho uma tese de que, claro, a gente tem muitos motivos de 64, né, para acontecer o golpe mesmo lá, ou a revolução, como os militares chamavam, mas e naquela
índice de analfabetismo era muito grande, né? E ainda eles não tinham direito ao voto, os analfabetos. Então o Paulo Freire inventou um método lá que o pessoal estava aprendendo a ler em 90 dias, se não me engano, 40 na verdade. Em 40 dias. E isso ia ser assim, ia ser de alguma, podia se transformar num perigo para o Estado, né? O pessoal se alfabetizando, e não só se alfabetizando, como a história do Paulo Freire é uma alfabetização crítica, né? Então, antes de você saber escrever ou identificar as coisas, você estava tendo consciência do mundo onde se estava, né? E tendo essa história de contextualização. Então, na verdade, aqui a gente está vendo o vídeo slide que eu fiz uma espécie de antimonumento, uma homenagem ao Anísio Teixeira, chama Antimonumento para Anísio Teixeira, que é um desdobramento das almofadas pedagógicas. Nos anos 60, o prefeito lá, que é Miguel Arraes, dentro da gestão dele, eles criaram um movimento de artistas lá do lugar, que ele criou esse movimento de cultura popular e que atuava também na alfabetização de adultos, mas também como um centro de difusão e formação cultural, de valorização também da cultura local e tal. Então foi um projeto muito importante na coisa de você valorizar a cultura local, que era muito, não preconceito, mas deixada assim, sem valor. E o que me chocou muito foi encontrar esse livro, que chama Livro de Leitura para Adultos, que ali você vê todo esse processo de conscientização crítica, então, de que falava, né? E se você coloca, é muito fácil encontrar o livro, se você coloca Movimento de Cultura Popular, Recife, Paulo Freire, você encontra. Na verdade, o livro, ele é escrito por está escrito o nome delas, são de duas mulheres, na verdade, não vou lembrar o nome delas de decor, mas o Paulo Freire, na verdade, o trabalho não é, o livro de leitura não é produzido pelo Paulo, mas ele está numa coordenação por trás, né? Então, aqui também tem outras duas páginas dele, mas nota-se já esse caminho, né? Tem uma coisa aqui que é muito legal, que quando eu li, eu nunca tinha lido a palavra progresso no social, e eu achei bem curioso. Então, dentro das lições, tem umas frases, de alguma forma, subversivas, no sentido de conscientização crítica mesmo. E esse contexto da crítica que me interessa dentro do que eu venho sempre produzindo, né? E aí, então, quando encontrei esse contexto com Anísio e com o Paulo Freire, para mim, eu via que a gente estava num momento, de novo, de alfabetização política, alfabetização crítica. Então, por isso que eu inventei esse realfabetização política, junto com as almofadas. Aqui, então, né, a palavra progresso, ele fala ali que o município precisa da ajuda do governo do Estado e da União para a solução dos males sociais da cidade e do campo. Para haver progresso social, é preciso dar as mesmas oportunidades a todos os grupos, sem distinção de raça, situação social ou religião. Então, esse tipo de parágrafo é muito direto no contexto mesmo de saber onde que você está, com quem que você está lidando, né? E tem outro que me chama bastante atenção, que é esse aqui. O operário, depois de muitos anos de canseira, né, precisa de uma pensão para poder viver. Havendo compreensão e responsabilidade, podem ser atendidos os anseios populares. Devemos ter em nosso pensamento as coisas que são indispensáveis ao homem.
pão, a saúde e a esperança. E aí no final ali, ele fala que a cultura para todos os homens é uma mensagem de esperança. Então esses gatilhos que encontra em todo o livro me chamavam muito a atenção e achava que fazia muito sentido colocar para ser reativado ou provocado hoje em dia, né? E aí tá, tudo isso vem ao redor dessa pesquisa, no sentido de poder colocar em circulação isso de novo, e aí eu me pergunto, né, tá, e a arte, né, qual é o porquê? Então eu me aproprio e invento esse objeto da almofada para inserir esse tipo de informação. Eu sempre falo, eu comecei a fazer elas no fim de 2016, elas foram expostas na primeira vez em 2017 e desde então, de alguma forma, vem participando, vem conseguindo circular em alguns... na verdade, elas circulam muito no campo, eu chamo que é no campo simbólico da arte, né, de exposição, de 3 meses, de 2 meses, mas eu sempre acho que elas cabem como um programa de mais de médio e longo prazo de acompanhamento, de ativação, sabe? Só que assim, como ele é um objeto que se resolve, você tem ele na mão, você lê ou não, você pode sentar também ou não, então ele tem esse caráter também espontâneo, né? Mas eu acho que ele guarda ali muitos tipos de ativações, são muitos assuntos. No início começou com 17 conteúdos almofadas, né? Porque na verdade cada almofada guarda um conteúdo, que é sempre, primeiro começou como sendo uma imagem do movimento e atrás uma síntese sobre o movimento. Então é isso, cada uma tem isso, um texto e é uma janela para a partir dali entrar, né? Então, do início eu pensei numa forma que ele pudesse atuar não só no campo da arte, mas também no campo de formação mesmo, de escola e tal. Desde o princípio o projeto saiu com essa vontade, com esse objetivo. Só que assim, a minha formação é de artes plásticas e sempre atuei nesse campo de artes visuais, de exposição e por enquanto, enfim, ela participou tem participado de várias, acho que tem circulado por muita gente da exposição, mas no longo desses então 3 anos, aos poucos eu tenho conseguido colocar coleções delas em lugares fora do contexto de arte, né? Eu quis fazer esse trajeto dos trabalhos, porque assim, na verdade eu não fiz licenciatura, quando veio para mim a palavra pedagógico, eu também não sou um especialista assim, né, da pedagogia, dessa área, me veio mais sei lá, espontâneo no meu campo limitado do que eu cheguei para falar, não, isso aqui está nesse campo, né? Então, o alfabeto flúor tinha esse caráter já pedagógico, e aí as almofadas mesmo que foi para esse campo. Só que eu vejo que eu faço uma apropriação do campo da arte para estar inserindo conteúdo que não é especificamente arte, né? Eu acho que tem várias questões, questionamentos que podem ser colocados nesse contexto, e eu acho que a busca é tentar encontrar esses lugares, né?